Olá, a paz do Senhor para todos do grupo e para quem vai conseguir ver ou visualizar essa mensagem ou essa saudação. É com imenso prazer que eu tento me dedicar e me dedico um pouco do espaço que eu tenho para falar um pouco da palavra de Deus. Eu gostaria de tomar sobre base uma mensagem no Salmo do 1 ao 6, que eu peguei por título Os Justos e os Ímpios, ou seja, a diferença entre um caminho de um justo e entre um caminho do ímpio. E eu escrevendo, analisando, está aqui, que eu escrevi, no nome do Senhor Jesus Cristo, pela honra e glória do Senhor. A introdução desse salmo fala sobre a palavra bem-aventurado. Essa palavra bem-aventurado na Bíblia significa feliz. Pecado é o caminho no caminho do pecado, sempre priorando no andar, deter-se e assentar-se. Este é o caminho do pecado. Tornar a andar no pecado, a deter-se no pecado e assentar-se no pecado. Feliz é o homem ou crente que anda no conselho de Deus, né? Agora, que nós não podemos andar como cristãos no conselho e caminho dos ímpios. Nós não podemos andar. Feliz é o homem ou crente que ele não anda, não transita no caminho do pecador. Feliz é o homem ou crente que não anda no conselho dos ímpios e nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. O que é ímpio? Significa aqueles que não têm fé ou têm desprezo pela religião, aqueles que rejeitam o caminho do Senhor, cruel, que não tem respeito por Deus, é considerado na Bíblia ímpio por causa dessa atitude. Nós podemos tomar em base no Salmo 26, o 4 e o 5. Salmo 26, 4 e 5 diz assim. Salmo 26, quatro e 5. Está aqui a palavra do Senhor. 26, 4 e 5. Não me tenho assentado com homens vãos, nem converso com homens desiludados, nem tenho aborrecido a congregação dos malfeitores, não me ajunto com os ímpios. Um crente fiel a Deus, bem-aventurado de Deus, ele não compartilha com o caminho dos pecadores. Veja que a Bíblia diz assim, que ele aborrece a congregação dos ímpios, porque ele é feliz em Deus, ele é diferencial entre os homens que andam nos próprios caminhos que levam a distanciar de Deus. Então ele, como cristão, ele é um referencial, ele aborrece, por causa da sua atitude, o caminho dos ímpios. Veremos também em Jeremias, no capítulo 15, no verso 15 ao 17. Jeremias, glória seja dada no nome de Jesus. Capítulo 15. Do 15 ao 17. Tu, ó Senhor, o sabes, lembra-te de mim, visita-me e vinga-me dos meus perseguidores.
Não me arrastastes, não me arrebates por tua longanimidade. Sabe que por amor de ti tenho sofrido afronta. Primeiro caráter. O cristão, ele vai ser perseguido, ele vai sofrer afrontas. Porque ele não vive conforme o caminho dos pecadores. Achando-se as tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra foi para mim o gozo e a alegria do meu coração, porque pelo teu nome me chamo. Ó Senhor, Deus dos exércitos, nunca me assentei no congresso dos zombadores, nem me regozijei. Por causa da tua mão, me assento solitário, pois me encheste de indignação. A primeira característica. Um verdadeiro adorador, um verdadeiro cristão, ele não compartilha, ele não se sente bem no meio dos escarnecedores. Ele não tem sociedade com o pecado. Então, observamos que Jeremias diz aqui, eu me sinto solitário. A primeira característica histórica de Jeremias capítulo 15, do 15 ao 17, na primeira observação, Jeremias ele sabia que os babilônios levariam o povo para o cativeiro. Segundo, Jeremias era detestado por causa das suas profecias sobre os desastres nacionais. Então, ele era perseguido. Ele era zombado. Quantas vezes nós somos perseguidos e zombados por pessoas que andam e regozijam no caminho do pecado? A punição de Deus era com espadas para matar, com cães para os arrastarem e com as aves dos céus, com as feras do campo para devorarem e destruírem. Então, irmão, nós como cristãos somos odiados porque falamos e fazemos a vontade de Deus. Então observe que na primeira instância, no livro do Salmo, no capítulo 1, ele faz assim, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, porque o ímpio, ele não tem palavras para aconselharmos a nossa vida espiritual, para vivermos uma vida que agrade a Deus. O ímpio ele não tem. Ele diz assim, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, que a gente vai ver isso aí também. E nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ele não tem sociedade, um verdadeiro cristão, ele não tem sociedade com ímpio. Ele não tem sociedade com o pecado que os homens lá fora cometem. Nós, como cristãos, para sermos bem-aventurados, sermos felizes, não temos comunhão com esses caminhos, com essas pessoas. Então, para que nós sejamos bem-aventurados, sermos felizes, temos que meditar e fazer a vontade de Deus. O ímpio, no Salmo 1, no número 2. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e medita na sua lei, dia e noite. O ímpio, irmão, ele não medita na lei de Deus, na vontade de Deus. Um verdadeiro adorador, ele vai meditar dia e noite, 24 horas. Ele está ligado na vontade, na dispensação de Deus, conforme a vontade de Deus. Ele tem prazer de estar, de ter esta comunhão. Observe. O justo ele não pode se deter no caminho dos pecadores. Deter. O que significa deter, né? Deter significa demorar-se. Nós podemos ver isso no Salmo de números 40, verso 11. O nome do Senhor Jesus. Glória dada seja dado ao nome do Senhor Jesus. Salmo 40 e 11. Reter.
Salmo 40:11. Glória seja dado no nome de Jesus. Salmo 40:11. Deter significa reter. Eu não posso reter. 40:11 diz assim: Não detenhas para comigo, Senhor, as tuas misericórdias. Guarda-me continuamente a tua benignidade e a tua verdade. Entendeu? Veja o que significa reter. O que significa deter, demorar-se. Significa no livro de Salmos 1 e 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Ele não anda. Ele não se demora no caminho do ímpio. O deter significa reter no Salmo 40. A gente também pode ver, deter significa reter. Romanos capítulo 1, versículo 18. Romanos capítulo 1. Capítulo 1. Versículo 18. Que diz assim: Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Então, o caminho de deter, de reter, não é para nós. O demorar não é para nós. Deter significa impedir de caminhar. Veja o significado que a gente já está vendo aqui. Terceiro ponto. Deter significa impedir de caminhar. Provérbios, capítulo 28, versículo 17. Provérbios, capítulo 28, verso 17. Diz assim: O homem carregado de sangue de qualquer pessoa fugirá até a cova e ninguém o detém. Ninguém vai impedir. Entenda o que a palavra de Deus está dizendo. Deter significa impedir de caminhar. Um assassino, ele não vai querer ser impedido de caminhar. Ele vai querer, ele tira a vida de alguém, ele vai correr, querer se ir o mais longe, profundo que puder para não ser detido. Então, o deter para a minha vida, para a nossa vida, não é isso aqui não. Eu não posso me deter nos caminhos errantes. Ficar nos caminhos errantes. Eu não posso estar no caminho errado. Podemos ver também aqui, irmãos, no João, capítulo 20, versículo 19. 20 e 19. João 20 e 19. E 19. Aí 19, ele diz assim: Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro dia de semana, encerradas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegando-se Jesus, pôs-se no meio deles e disse: Paz esteja convosco. Ou seja, os discípulos, naquela situação, com medo, eles se impediram, pelo esse medo, de caminhar, de ir avante, de prosseguir. Depois da morte de Cristo, todo aquele processo, os discípulos agora ficaram impedidos de caminhar com aquele medo, aquela preocupação, e se acovardaram entre essa situação. Mas a Bíblia diz que Jesus Cristo chega no meio deles e diz assim: paz seja convosco. Então, irmão, eu não posso ser impedido de caminhar a minha vida espiritual para com Deus.
Se o assassino ele não quer ser impedido de fugar daquilo que ele fez de errado, imagina nós como cristãos. Temos que ser impedido de caminhar. Não, irmãos. Deus está dizendo, paz seja convosco. Quem está dando a paz é Jesus. Paz seja convosco. Deter significa prender. Lucas, capítulo 22, versículo 52. Lucas 22, 52, diz assim: E disse-lhe Jesus aos príncipes dos sacerdotes e capitães do templo e anciões que tinha ido contra ele: Saíste com um salteador com espadas e varapau na prisão de Jesus. Deter também significa prender. Sair ao encontro de Jesus Cristo como se Jesus Cristo fosse um malfeitor, com lanças varapau para deter, ou seja, prender Jesus. Você veja que a gente já falou aqui, o deter de significar demorar-se. No segundo, deter significa reter. O terceiro, deter significa impedir de caminhar. Quarto, deter significa prender. A gente já vai em 4 características. Quinta, deter significa parar, não é isso? Parar. Apocalipse capítulo 12, verso 4. Apocalipse capítulo 12, verso 4. E a sua cauda levou após a si a terça parte das estrelas do céu e lançou sobre ele a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar a luz, para que, dando ela a luz, lhe tragasse o filho, né? Ninguém pode, irmão, parar. Ninguém pode. Tanto nesse versículo aqui, como fala sobre a mulher e o dragão. Sobre o dragão que queria tragar esta criança. Uma coisa eu digo, irmão. Não pare de prosseguir o caminho celestial. Isso aqui eu estou pulando, porque se eu for explicar detalhe por detalhe, é muita coisa. Explicar esses detalhes sobre esse dragão, sobre essa criança, sobre essa mulher, vai demorar muito. Então observe que a gente não pode parar. Aqui, queriam parar. Nós não podemos deter no significado de parar. Temos que ir avante para fazer a obra de Deus, a vontade de Deus, para que nós podemos ser felizes, ser bem-aventurado. O livro do Salmo é um livro muito grande, muito recheado desse nutriente espiritual. Ele diz aqui também, análise. Perceba que o caminho do ímpio ou do pecador é diferente do caminho do cristão fiel. É, irmão, é diferente. Vida diferente, um modo diferente, pensamento diferente, o andar diferente, o pronunciar das palavras é diferente, a vida é diferente. Vamos ver, irmão, um desses caminhos, o pensamento voltado ao pecado. Primeiro, o pecador ele tem seus pensamentos voltados ao pecado. Segundo, são amantes dos prazeres do mundo. Eu já vi 2 qualidades. Pensamentos voltados ao pecado. Segundo, amantes dos prazeres do mundo, das coisas que o mundo oferece. Nós, como cristãos, somos diferentes. O nosso caminho, a nossa forma de ser e estar diante de Deus. O caminho do cristão fiel, não é do crente, é do cristão fiel. Primeiro, é guardar a palavra. Segundo, é viver a palavra. Terceiro, é ter santidade. 3 características. Guardar a palavra, é viver a palavra e ter santidade. Vamos ver um exemplo. Josué, capítulo 1, versículo 8. Deus falando a Josué. Josué,
capítulo 1, e versículo 8, que diz assim: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, então prudentemente te conduzirá. Então guardar a palavra, é viver a palavra, é ter santidade para agradar a Deus. Então, o caminho do justo é muito diferente do caminho do ímpio. A vida do justo é muito diferente da vida do ímpio. O mundo, o ímpio, ele vive para agradar o mundo. O justo vive para, através do seu corpo, Deus ser glorificado. Vemos também no Salmo 119, no versículo, no número 171. Salmo 119, 119, do número 171. Os meus lábios proferiram o louvor, quando me ensinaste os teus estatutos. Os meus lábios, preferiram o louvor, quando me ensinaste os teus estatutos. A vida do justo, o prazer do justo é agradar a Deus. Manejar bem a palavra, viver a palavra. Guardar os mandamentos e o estatuto estabelecido por Deus. Então os lábios, ele prefere o louvor do que os prazeres que o mundo oferece. Manejar a palavra significa falar o que é natural àquele que medita. Ora, se aquele que medita a palavra, ele vai falar da palavra. A gente só fala aquilo que o coração está cheio. Salmo 1 e 2. O salmo do texto principal diz assim: antes o seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita dia e noite. Então, o manejar a palavra significa falar o que é natural àquele que medita. Então, se eu medito na palavra, é obviamente que eu vou me identificar e falar o que a palavra ela transmite da parte de Deus para nós. No Salmo 1 e 2, ele fala sobre isso, o que acabamos de ler, que antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite. É 24 horas o cristão está ligado com Cristo. O Salmo 119, do 1 ao 3, ele diz aqui, 119, do 1 ao 3, ele diz assim: bem-aventurado os impresíveis no seu caminho, que anda na lei do Senhor. Bem-aventurados que guardam suas prescrições e buscam de todo o coração. Não praticam a iniquidade e andam nos seus caminhos. Feliz. Você é feliz por ser irrepreensível. Você é feliz. Você é bem-aventurado. Ser irrepreensível no seu caminho, na tua trajetória, da tua vida espiritual. Tu é bem-aventurado, tu é feliz. Tu também é bem-aventurado porque tu guarda aquilo
que através da palavra nos ensinado, tu é feliz. E não pratica a iniquidade. O que é a iniquidade? É a apetite desordenado a pecar. Tu é feliz. Nós somos felizes. Glória seja dada no nome de Jesus. Vamos também, irmãos. O meditar, que é natural aquele que ama a palavra. A gente vai ver também essa referência no livro de Salmos 119, aqui no 47. Diz assim: terei prazer nos teus mandamentos, os quais eu amo. A primeira característica. Prazer. 97, do mesmo livro, 97, ele diz assim: quanto amo a tua